Questão 50, o que ela vai dizer aqui pra gente, ó? No texto, há uma crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico, pautada no quê? Trem fantasma, modernidade da selva. Questão 50, então, diz: na construção da ferrovia madeireira Mamoré, o que dizer dos doentes, eternos moribundos a vagar entre os delírios febris desses de quinino e corredores de morte? O Hospital da Candelária era um santuário e túmulo, monumento do progresso científico e preâmbulo da escuridão. Foi ali que, com suas instalações moderníssimas, que médicos sanitaristas dirigiram seu combate aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneceram à sombra, à margem do palco. Cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada. Bom, Renato, o que essa questão ela traz como visão pra gente, tá? Essa questão ela é uma questão de geografia, beleza? Uma questão de geografia. Especificamente, essa questão ela aborda um conceito de industrialização, podemos dizer aqui, tá? Industrialização. Nesse processo de industrialização que aconteceu no Brasil, você precisa entender que a gente começou a avançar para alguns biomas, tá? Avançando em relação ao Cerrado, avançando em relação à Amazônia. Quando a gente fala num quesito de industrialização, ciclo do café, quando a gente fala num quesito, por exemplo, de madeireiras, quando a gente fala, por exemplo, a gente indo ali para a ideia da Amazônia, tá? O que você tem que pensar? Que são muitos trabalhadores que estão fazendo esse trabalho, tá? Que estão indo. E não é um contexto de escravidão aqui, é um contexto de trabalho mesmo, mas é um trabalho onde, né, esses trabalhadores são continuamente explorados, são colocados em condições análogas à escravidão. Esses trabalhadores, eles saem de suas casas e de suas regiões em busca de uma oportunidade, em busca, por exemplo, de fazer uma renda e enviar para suas famílias, etc., porque eles não têm muita opção, né? Então eles vêm nessa ideia de construção, mas pensa que dentro desse processo de construção, eles estão entrando mata dentro, com matas e animais e doenças que eles não conhecem, alimentos e condições precárias, sem, por exemplo, equipamentos de segurança. E pensa que construir uma ferrovia e tudo mais, e entrar para dentro da Amazônia não deve ser algo muito simples e muito fácil. Se fosse assim, você estaria querendo buscar trabalhar com isso, né? Então, nessa época, é justamente isso. Essa questão, ela vai dizer que ela está trazendo uma crítica. Então, o que você tem que buscar no primeiro momento é um raciocínio sobre qual crítica está acontecendo no texto. Qual a crítica que está sendo trazendo no texto é justamente sobre um processo de ocupação da Amazônia. E esse processo de ocupação da Amazônia, o que o texto traz é uma crítica entre dois pontos de vista. Dentro do primeiro momento, nós temos um processo de progresso, um processo de expansão, de industrialização, de crescimento de ferrovias, e até mesmo um processo técnico-científico da medicina, porque é vista a Amazônia como um processo de você poder identificar ali doenças tropicais, né, males tropicais, estudar essas doenças, né, então, sei lá, malária, entre outras doenças, febre amarela, né, que pode aparecer nessas regiões tropicais, né, médicos indo ali para estudar e fazer suas pesquisas. Mas perceba que esses médicos estão indo ali para estudar, fazer suas pesquisas, mas não estão preocupados com o que está do lado deles, que talvez seja aquele trabalhador que acabou de perder um dedo, que acabou, por exemplo, de um prego entrar ali na mão dele, na perna dele, e ele pega um tétano que é gravíssimo. Ou seja, as condições médico-sanitárias para aquele trabalhador não são atendidas. Porque se ele morrer ou ficar doente, você só coloca um outro, porque são milhares de trabalhadores que estão ali, que estão construindo. E isso é um padrão que aconteceu no Brasil em muitos territórios, não só em construção de ferrovia, mas em construção de indústrias, construção de cidades inteiras, tá? Cidades inteiras no Brasil foram construídas por trabalhadores que perderam sua vida trabalhando, e nem usufruíram da construção da cidade, tá? Então é um fundamento que você precisa ter aqui sobre a prova do Enem. E dentro disso, a questão vai dizer qual que é a crítica que está sendo trazida. Bom, a crítica do texto é uma discrepância entre a engenharia ambiental e o equilíbrio da fauna. Bom, em nenhum momento do texto ele está trazendo um conceito de sustentabilidade. Perceba que o texto, ele não bate em ponto de sustentabilidade, ali e tudo mais. É um período onde ele está falando sobre avanço da ferrovia, uma ideia de inovação, de progresso científico, mas ao mesmo tempo alguém que está inviabilizado. E essa pessoa que está inviabilizada ali não é população nativa, não é os povos indígenas, não é um povo autóctone, não, é um trabalhador ali, tá? Então ele traz dois contrapontos. Ao mesmo tempo que você incentiva, ou seja, você investe em avanço científico, maquinário, industrial, você não olha para aquele que está inviabilizado ali trabalhando, entendeu? Dentro disso, o que a gente vai dizer? Discrepância entre engenharia, tá? Discrepância entre engenharia ambiental e equilíbrio da fauna. Não, isso aqui tá errado.
né? Incoerência entre maquinaria estrangeira e controle da floresta. Em nenhum momento ele está falando sobre a maquinaria estrangeira. Cuidado. É um processo de expansão ferroviária no Brasil, mas quem disse que está trazendo maquinário estrangeiro para cá? E outra coisa, em que momento ele está falando sobre questão de controle da floresta ou preocupação com o desmatamento? Perceba que uma característica da modernização, até mesmo no período da Revolução Verde, que acontece em 1950, ali, por exemplo, é você expandir sem pensar em ambiente. Depois que surge ali o que a gente chama de uma agricultura alternativa, que pensa em florestas agroflorestais, em reflorestamento, em preservação. Isso é algo da modernidade, já é século XXI, mas não nesse quesito aqui. Incompatibilidade entre investimento estatal e proteção dos nativos. Olha só o distrator. O texto ele não trata aqui a proteção dos nativos. Você teria que identificar essa nuance que ele está falando dos trabalhadores. Competição entre farmacologia internacional e produtos de fitoterapia. Essa aqui é a mais absurda. Se marcou essa, infelizmente está fazendo a questão de olho fechado. Tem que ler o texto, né? Dentro disso, o que sobra? Contradição entre o desenvolvimento nacional e respeito aos trabalhadores. Claro, aqui nós temos uma grande tradição. Porque ao mesmo tempo que a gente vai dizer que a gente é uma grande nação, é um período de expansão, vamos expandir, vamos progredir, né, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do maquinário, a gente não está olhando para o nosso próprio povo. Os próprios trabalhadores ali são completamente desrespeitados, trabalham ali em uma situação, né, análoga à escravidão, né, estão morrendo ali e não tem ninguém ali para realmente acudir eles, para ajudar eles, entendeu? Então o investimento é só do ponto de vista do grande empresário, entende? Do ponto de vista do lucro. Mas não olha para o ponto de vista do trabalhador. É uma questão que você já tem que ter uma visão sobre indústria, sobre avanço aqui da história da geografia para poder acertar, tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.